A Associação Americana de Psiquiatria, ela estabelece critérios de dependência das pessoas e entre eles estão, por exemplo, a chamada falta de controle sobre o consumo. Será que o alimento, a alimentação também estaria, o comer também seria uma forma de vício ou não? Nós pedimos ao Dr. Alaor Carlos de Oliveira Neto, coordenador do Serviço de Psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para conversar conosco. Doutor Alaor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado aí pela participação também. Muito obrigado, doutor Alaor. E aí, como é que faz? É possível desenvolver um vício de comer ou isso é alguma coisa muito popular e não científica? Heródoto, esse ponto, ele está em plena discussão hoje em dia na comunidade psiquiátrica, né? Quais são os critérios e se estes critérios eles podem ser direcionados para o transtorno alimentar. Hoje, nós entendemos que há diversos tipos de transtornos alimentares, mas a dependência alimentar é um debate do ponto de vista técnico que ainda ocorre. Não existe uma definição clara, existem grupos que defendem e grupos que descartam essa hipótese. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que existe, sim, hoje, um problema em relação à sociedade com o controle do peso, né? E hoje a incidência de obesidade e a relação com o alimento, ela está muito alterada, diferente do que o padrão humano tinha há poucos anos, 30 anos, 40 anos atrás. Agora, doutora Laura, essa dependência do comer seria semelhante, por exemplo, a outros tipos de dependência, como bebida alcoólica, ou fumo, ou qualquer outra coisa do tipo? Sim, é exatamente esse o ponto, né? Assim, quando a gente fala em dependência, existe uma série de características que são comuns, independente da substância. E aí, quais são os pontos que são, vamos dizer, favoráveis a essa teoria? É justamente as características, assim como com álcool, com cigarro, com maconha, cocaína, a pessoa ela tem uma tendência a criar uma tolerância ao uso, ao prejuízo da busca ou da recuperação desse uso e prejuízo social e funcional dela, tá? Então, são características que a gente consegue, vamos dizer, fazer um paralelo com as pessoas que têm algum tipo de compulsão alimentar. E aí entra um ponto, compulsão alimentar, isso já é um critério diagnóstico dentro dos diagnósticos psiquiátricos. A dependência alimentar, ela muitas vezes sobrepõe essa questão da compulsão alimentar. Então, existe uma discussão no sentido de, estamos falando de um novo conceito, uma nova característica, ou nós estamos falando de uma mesma situação com uma manifestação um pouco mais ampla em relação à compulsão alimentar? Doutora Laura, então, quer dizer, uma pessoa que está indo nessa direção, ela não tem a saciedade que as outras pessoas têm? Como eu já tenho fome. Além de ter comido o suficiente, por exemplo, para matar a minha saciedade, eu continuo me alimentando e, consequentemente, isso vai acabar resultando vamos dizer assim, em ganhar peso cada vez mais? Sim, isso é uma das características que pode ser encontrada, né, e que poderia reforça a ideia da gente pensar na ideia da alimentação também como um padrão de dependência. O que a gente fala que vai contra, né? Alimentar é um ato humano natural, né? Todos nós precisamos nos alimentar, então não é uma questão de falar para a pessoa, olha, você não pode se alimentar, não existe isso, né? A pessoa ela precisa disso. Agora, o hábito dela, como isso está sendo vivido e a forma como ele está ocorrendo é que tem essa variação. E outro ponto também que é muito importante, a gente entender é que é uma via, né, a alimentação, muito complexa, que é estimulada por diversas características, desde mental, social, então, não tem uma área do cérebro específica que já é um distúrbio, né? A pessoa esse comportamento, mas tentar buscar alternativas neurobiológicas que justifiquem esse
muito fácil os estudos em mostrar ou replicarem. Perfeito. Doutora Laura, nós estamos agora com uma dificuldade de comunicação, mas agradecemos sua gentileza, ficou bastante claro para a gente. Muito obrigado por nos atender, doutora Laura. Muito obrigado. Que é isso, uma boa semana. Muito obrigado. Doutora Laura Carlos de Oliveira Neto, coordenador do Serviço de Psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Está aí, portanto, então, uma questão interessantíssima essa em relação ao e os efeitos, como ele acabou de explicar, das pessoas ganharem prêmio ou peso acima daquilo que seria considerado saudável pelos médicos.